E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão? Estou aqui hoje para falar um pouco sobre o Enem 2023. Se você vai fazer o Enem e está perdido, está querendo também receber algumas dicas, né, e um suporte, eu vou te dar aqui nesse vídeo um passo a passo de como eu me preparei, de como eu estudei e de quais erros você pode não cometer, erros que eu cometi no meu processo de preparação e que eu vou passar aqui para vocês, para que de certa forma vocês não acabem seguindo os mesmos erros, né, façam diferente. Mas antes de começar o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilhe o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Seguinte galera, vamos falar um pouco sobre o Enem, né? A gente sabe que o Enem é uma prova estressante, querendo ou não, porque a gente fica muito tempo estudando, a gente se desgasta mentalmente, fisicamente, né? Querendo ou não. Então é algo assim muito cansativo mesmo. E fora que envolve também outras questões emocionais, pressão também, enfim. E aí, eu tive a intenção mesmo de gravar esse vídeo para falar um pouco com vocês de algumas dicas, alguns erros que eu cometi no meu processo de preparação e que eu acho válido e eu acho que é necessário falar aqui com vocês para que vocês não possam cometer, que vocês não cometam, na verdade, esses erros também, né, quando vocês estiverem estudando para o Enem. Então, vamos lá. Eu acredito que um dos primeiros erros é você ficar preso na teoria. Eu sempre vou ficar falando, né, qual erro eu não recomendo você cometer, sempre relacionando com o que eu fiz, né? A intenção do vídeo é essa. Então, assim, eu tinha muito essa mania de ficar preso na teoria, de ficar sempre... já falei até aqui no canal algumas vezes sobre isso. Como assim preso na teoria? Né? Não é nem... eu acho que não só na questão da redação, mas também nas outras áreas do conhecimento que a gente tem, né? Natureza, humanas, matemática, linguagens. Então eu ficava muito preso na teoria, ou então como funciona, né, determinado assunto. Claro, é importante a teoria, a gente precisa entender o assunto, porque também não tem sentido a gente chegar numa questão sem entender de como funciona. Mas eu vejo muito isso em muitos estudantes e que eu tinha muito como posso dizer, essa mania, esse hábito de ficar estudando, sempre vendo vídeo, aula, sempre ali recebendo muita informação, lendo muito livro. E não é assim que funciona, galera. Vocês têm que ir para a prática. Vocês têm que ir para um estudo ativo, certo? Esse estudo é um estudo passivo. Você recebe muita informação, mas você não põe em prática o que você está estudando. Então, como é que você vai pôr isso em prática? Fazendo exercício, fazendo simulado. Né? Então, o simulado é uma ótima forma de estudo, é um estudo ativo, muito eficiente, porque além de você criar o hábito de fazer simulado toda semana, né, porque quando chegar no dia da prova você já vai estar acostumado, pelo fato de já ter feito tanto simulado, você também vai estar estudando em cima dos simulados. E é muito interessante isso, porque quando você resolve as questões, né, principalmente, em especial, as questões anteriores do Enem, né, as provas anteriores, é muito interessante porque você, além de estar estudando, você também está, querendo ou não, encontrando um padrão, porque tem um padrão. Então, por exemplo, em história, quando fala sobre Era Vargas, cai sempre de uma maneira muito específica esse assunto. Ou então matemática também, na parte de probabilidade, é sempre de uma maneira muito específica. Então, assim, o assunto, quando você está estudando de uma maneira passiva, ele é muito amplo, ele é vasto. Mas quando a gente vai para a prática, quando a gente vai observar as questões, né, quando a gente observa as questões do Enem, as provas anteriores de determinado assunto, quando você faz uma análise bem crítica mesmo, então, assim, as questões de probabilidade do Enem. Então, caiu uma em 2010, duas em 2011, três em 2012. Então, você pega todas essas questões e quando você vai resolver, você percebe que é um padrão. É sempre uma maneira muito específica e muito única de responder e muito parecida. Então, assim, por que você vai estudar tudo de probabilidade, a parte inteira, sendo que você, na hora da prova, vai ter que responder sempre de uma maneira muito própria, muito específica? Não estou dizendo que é para você descartar a teoria, não me entenda mal, mas é para você ser mais estratégico, saca? Tenha uma visão ampla, mas não foque somente na teoria, vai para a prática, vai para o exercício, para você buscar esses padrões e estudar em cima deles. É muito importante, você precisa disso. E, enfim, né? Eu acho que esse foi um dos erros também que eu cometi bastante. Eu ficava muito na teoria, ficava consumindo muita informação, tendo acesso a muita informação e eu não ia para a prática. Eu não fazia simulado. Ou então quando eu fazia, né, simulado e resolvia as questões, era uma ou outra, né, no mês, sendo que não é legal. Eu acho que se você faz simulados, por exemplo, uma vez por semana, tá perfeito. Você já vai criando esse hábito, essa carcaça, esse domínio em fazer simulado, em resolver questões e estudar, principalmente em cima dessas questões.
Então tá aí a primeira dica, um erro que eu cometi e que eu espero que vocês não cometam, né? Foca mais no exercício, na resolução de questões, estuda a teoria, mas não fica muito preso nela, nesse estudo passivo, vai para o estudo ativo, que é muito interessante. Além da resolução de questões, a gente tem como estudo ativo também, e que eu já falei aqui no canal, que são os mapas mentais e os flashcards. Então se você não viu, dá uma olhada depois nesse vídeo que eu gravei, que já está aí no canal também, já salvo, disponível, para vocês verem como é que funciona esse estudo ativo, né? Da resolução de questões e desses outros métodos de estudo. Mas vamos lá. Segundo erro que eu cometi e que eu não gostaria que vocês cometessem também, para não perder tempo nesse processo de preparação, é em relação à redação. Eu ficava muito preso em fazer muita redação, eu fazia muita redação, isso é um ponto positivo, porque você vai treinando, é bem semelhante também com o simulado, porque assim, galera, a maratona do Enem são 2 dias, né, e a gente, querendo ou não, a gente precisa se preparar, porque quando chegar no dia da prova, a gente tem que estar o mais tranquilo possível, tem que ser o mais natural possível, e para isso ser natural, para isso ser tranquilo nesse sentido, para a gente não ficar tão tenso, a gente tem que se preparar. A gente precisa estar ali simulando o dia da prova todo dia. Por isso que é tão importante simular, né? Fazer simulados, resolver as questões, fazer várias redações. Porque nesse processo mesmo de estudo, de preparação, o dia da prova vai ser tranquilo. E eu digo isso em relação à redação porque eu fiquei muito tempo focando em fazer muita redação, que é um ponto positivo, mas eu não tinha ninguém para entregar essas redações. Então eu não tinha um retorno, um feedback, eu não tinha noção, eu não sabia se eu estava indo no caminho certo. E eu precisava de um professor, eu precisava de alguém para poder me dar esse feedback. Então se você não tem ninguém, né, eu digo mais nisso, em relação às pessoas que estão estudando sozinhas de graça, ou enfim, não está na escola, né, não está no cursinho presencial, ninguém para poder enviar a redação e receber a correção dela, mas você tem que procurar alguém, é muito importante isso, nem que seja, enfim, dá um jeito, você precisa enviar a sua redação, porque só assim você vai conseguir ter noção, por meio da correção, do que você está errando, do que você pode melhorar. É muito importante isso. Aqui também na internet tem várias plataformas também de correção de redação, onde você pode enviar. Então é muito importante que você recorra, que você não fique preso só em fazer redação, mas que você também tenha alguém para poder, que você envie nessa redação e para poder que corrija a sua redação, porque assim você consegue estudar por meio da correção e fazer as próximas redações não cometendo os mesmos erros das redações anteriores. Então é muito importante isso também e que você tem que ficar atento, né? Foi um erro também que eu cometi bastante, né? Eu ficava muito bitolado em fazer várias redações. Eu comecei fazendo só introdução, aí quando eu vi que eu já estava bem, fui para o desenvolvimento 1, para o 2, para a conclusão, e aí eu não enviava minha redação, então eu não tinha noção se estava certo, se estava errado. Então é isso, né? Para você evoluir, para você aprender e melhorar, falando em específico agora da redação, é justamente isso. Você tem que ter alguém para poder enviar a redação e receber ela corrigida, porque só assim, com essa noção, com essa possibilidade de você ver seus erros, de ter acesso a essa correção, você pode melhorar. E falando também, já vou botar aqui uma observação em relação à redação, é muito importante também que você argumente. Eu não argumentava, eu ficava muito preso no modelo pronto. Eu vejo muito isso também da galera que tem modelo pronto, que usa o modelo pronto, né? Que já usou também alguns dos meus modelos, que é ficar sempre preso no modelo pronto e não fala, não argumenta, não traz informação, não explica o tema. Então assim, é um erro também que eu cometia muito e que eu acabei melhorando com o tempo, percebendo mesmo que é um critério, é algo muito avaliado na redação, o corretor percebe isso, ele precisa ver que você domina o tema. Então se você não argumenta, se você não explica, se você não deixa no mínimo 3 a 4 linhas só para argumentar, só para falar do tema, mesmo usando o modelo pronto, você não vai se dar bem. Então é muito importante que você argumente. O modelo pronto é uma garantia, um suporte, mas você precisa argumentar, você tem que falar do tema. Não cometa esse erro, por favor. Enfim, sobre a redação eu acho que é isso. E não tem mais o que falar não, é fazer redação mesmo, ter alguém para poder enviar sua redação, para você receber ela corrigida. E focar na argumentação, nas competências também da redação do Enem. E toda essa questão de estrutura, enfim, né? Mas também já tem um vídeo completo aqui no canal que eu falo sobre isso, sobre a redação. Então se você também não viu, dá uma olhada depois, que eu também recomendo. É muito legal e muito produtivo, tá bem legal. Não é porque é meu vídeo não, mas eu expliquei bem detalhado mesmo de como funciona a redação e de como você pode ter o melhor desempenho. Esse próximo erro, que eu cometia bastante e cometia muito, na hora que eu estava resolvendo as questões, eu sempre tinha mania de já ler do início o texto, depois eu ia pronunciado, né, para a pergunta da questão, para o X da questão,
para depois ver as alternativas. E isso está errado. Primeiro você tem que ir para o enunciado, ler a primeira pergunta, veja o que ela está pedindo, qual é o X da questão, para depois você ir para o texto já tendo noção, já sabendo ali, como se fosse ali uma lupa focando nas informações mais importantes. Então, isso é tão assim, eu acho que todo mundo tinha que ter uma noção disso, tinha que fazer isso. Porque, por exemplo, no tempo de escola mesmo, nenhum professor me falava isso. E eu ficava pensando assim, pô, cara, eu ia ganhar tanto tempo, porque assim, eu li o texto, depois eu ia pronunciado. Aí eu ficava perdido, peraí, mas eu tenho que voltar aqui no texto de novo para ler. Aí eu lia de novo o texto. E nesse tempo aqui o tempo tava voando, não estou resolvendo a questão, o tempo corre. Então assim, são 90 questões no dia da prova, além da redação. E aí se você fica muito preso, né, você perde muito tempo em uma questão, tá errado. Tem uma média mais ou menos, né, de 3 minutos que já foi disponibilizada aí, que é de conhecimento geral, para você resolver cada questão, né, o tempo de duração na verdade. Então assim, vai passar dos 3 minutos. É engraçado porque a gente fica perdido, né? A gente lê o enunciado, depois a gente volta pro texto, depois a gente volta pro enunciado, lê a questão, vai pro enunciado, volta pro texto. Então assim, a gente fica perdido, fica desesperado, porque a gente já não consegue mais encontrar a resposta. Então, perceba isso, nos mínimos detalhes. Se você for pro enunciado, vê o que está pedindo, e quando for pro texto, já lendo bem atentamente, focado, isso também é um ponto muito importante, não é para você ficar desatento. Vai para o texto lendo e já grifando as informações mais importantes, seja em matemática, em linguagem, em qualquer área. Vai para o enunciado, lê a questão, né, lê o que está pedindo, e já vai para o texto grifando as informações mais importantes. Se for em matemática, por exemplo, grifa as informações, né, os dados, os números. Se for em humanas, preste atenção no texto, porque às vezes a resposta está no próprio texto. E aí só é você grifar, ir para a alternativa e ver aquela que é mais semelhante. Falando ainda desse erro, e vou botar uma observação a mais também, semelhante ao último erro, na parte da resolução de questões, é muito interessante também que, como posso dizer, nas alternativas, né, tem A, B, C, D e E. Não é para você já ir procurando a resposta correta. Não faça isso. Anule as alternativas que você tem certeza que estão erradas. Eu tinha muito essa mania de já ir direto para a alternativa correta. E isso não tem muito sentido. Tipo, às vezes você fica sempre na dúvida de uma ou duas. Então, seja inteligente nisso também. Eu acho que não só nas questões que você tem certeza, mas principalmente nas que você tem dificuldade, que você não sabe. Se você vai ter que chutar, porque vai ter isso também. Às vezes a gente não consegue saber todas as questões. É normal, não tem problema nenhum nisso. Mas assim, se você vai chutar, faça com que isso, as chances de acerto sejam maiores, né? Sejam maiores. Como assim? Só é você ir olhar as alternativas e ir anulando aquelas que você tem certeza que não é a alternativa correta. E isso é óbvio, gente. Sempre que a gente está resolvendo alguma questão, a gente sempre tem certeza que alguma alternativa não é a correta, né? Isso aí eu acho que não se encaixa muito em matemática, mas mais na parte de linguagens, de natureza e de humanas. Então assim, se você tem certeza que aquela alternativa não é correta, já passa o X. Então suas chances de acerto, caso você tenha que chutar, serão muito maiores. Então isso é uma ótima dica também. Era um erro que eu cometi, porque eu já ia direto buscando a alternativa correta. Sendo que é mais inteligente a gente fazer o quê? Procurar as alternativas que a gente tem certeza que não estão corretas. A gente risca, a gente corta, né? E aí nossas chances de acertar a alternativa acabam ficando muito maiores, né? Porque limita, diminui a quantidade de alternativas que a gente vai ter que procurar, que a gente vai encontrar a alternativa correta. E para finalizar aqui, mais um erro também que eu cometia bastante, e que eu acho que dessa vez pouca gente comete, pelo menos espero eu, é em relação a ter um cronograma de estudo e um planejamento diário. Eu não tinha um planejamento, então eu estudava o que dava no dia, ou então é porque isso é muito difícil, né? Essa dica, na verdade, é mais para quem se assemelha mais à minha realidade quando eu estava estudando, que era estudar em casa, estudar de graça, sem cursinho, sem ter um cronograma, uma rotina. Então eu criei a minha própria rotina. E no início eu também não tinha muito essa noção, então eu estudava em casa, as distrações são muito maiores, né? Televisão, celular, enfim, o conforto, estava ali na minha zona de conforto, então eu não estudava da forma correta, eu não tinha um planejamento diário, não tinha um cronograma de estudo. E eu acho que na verdade que essa dica, né, esse erro também, querendo ou não, eu falei que isso é mais para essa galera que está mais semelhante à minha realidade, né, que estava a minha realidade na época, no tempo, em relação a estudar sozinho, mas isso também na verdade se encaixa com as pessoas que estão na escola ou que estão no cursinho presencial, que já tem uma rotina, que já tem um cronograma já bem definido pelos professores, né, pelos instrutores, mas às vezes a gente não segue ali a risca, a gente
não consegue pôr em prática. E eu acho muito interessante que você põe em prática da maneira que você acha que mais se encaixa com a sua realidade. Às vezes o cronograma do cursinho, ou então da escola, né, junto com o planejamento diário, você não vai se identificar. E tudo bem também, isso não está errado. É o que eu sempre falo aqui no canal. Às vezes você tem uma realidade totalmente diferente da minha. Você produz muito melhor de madrugada do que eu, por exemplo, né? Porque eu prefiro estudar pela manhã. Então, assim, não tem como eu te falar que, tem esse planejamento diário, ou então uma pessoa te passar. Não tem muito sentido, mas é muito importante que você tenha sua própria rotina, tenha um planejamento, se programe, tenha um cronograma de estudo com os assuntos que mais caem. Então, assim, se você tem mais tempo para estudar para o Enem, foca em todos os assuntos. Se você tem pouco tempo, né, tá na reta final, foca nos assuntos que caem com mais frequência. Então sempre tem jeito, sempre tem possibilidade, sempre há possibilidade, independente da situação, da condição, de onde você esteja, né? Eu acho que o mais importante é quando você tá ali disciplinado, porque a motivação às vezes não vai vir, mas se você tá disciplinado, se você quer fazer acontecer, eu acho que dá tudo certo. E ter um planejamento, um cronograma de estudo, ter uma noção, um norte, né? Um propósito também é muito importante, porque como vocês sabem, às vezes esse processo de preparação para o Enem, né, é desgastante, é cansativo, enfim, a gente quer desistir, mas se você tem um foco, se você tem uma rotina, se você sabe que você tem que estudar, se você tem obrigações, fica muito mais difícil de você procrastinar, de você adiar esse estudo, não é isso? Então, foi basicamente isso. Eu acho que essas são algumas dicas também, né? Querendo ou não, acaba misturando, né, dicas com os erros que eu cometi. E eu acho que no mais é isso que eu queria falar com vocês. Mas qualquer coisa, se eu tiver esquecido de ter dito algo, nos próximos eu vou acrescentando, vou falando mais sobre isso, sobre o Enem. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha com os amigos. Fale nos comentários também o que você achou desse vídeo. Se você tem um outro erro também, se você, assim como eu, cometeu algum erro e gostaria de compartilhar com os outros estudantes, com os vestibulandos, né? Quem está se preparando para o Enem, fale nos comentários também, quero saber a sua opinião, quero saber o que você pensa. E no geral é isso. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.